Anderson, abrir a nossa bancada para que a gente possa receber oficialmente. Se tem alguém que tem a faixa de comentarista, abraçadeira, um amigo querido, sabe tudo de história, ele está aqui hoje. Ele não abandonou os amigos de jeito nenhum. Bem-vindo. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, professor João Edson, Marcela. Eu sou da época do Samba Sem Glória, que não era esse estúdio desse tamanho, quase uma cobertura. Eu sou da época da humildade, da barca, né? Da época da barca. Da canoa de madeira, de um pau só. Agora virou isso aqui, né? Esse estúdio maravilhoso. Dá aqui para ver um mundaréu de coisa lá para frente. É uma sala de recepção. Acho que as pessoas já conhecem o estúdio aqui, né? Maravilhoso, né? Quem não conhece está convidado. E é um prazer vir aqui, né? Eu estou um pouco sumido, também não sou convidado. Eu só vou em lugares que eu sou convidado. Agora quando? Dando uma de entrão. Como que chama isso? Bicão de festa, né, professor? Jamais. Chamava assim, a pessoa é bicão, ele fica assim. Eu estava esperando você me dar parabéns para te convidar. Na fronteira chama carancho. Carancho, é isso aí, cara. Sempre uma nova possibilidade. Então, eu não sou oferecido, não tem preço também, né? Exato. Agora ele tem assessor, agora tem que mandar para assessor. Tem nada, conversa. Engraçado, eu acabei de publicar na minha rede, assim, que os caras, quando me convidam para entrevista, assim, diz, nossa, eu acho incrível como que você decora tanta coisa, que sua cabeça é tão boa, sua memória é tão boa. É verdade. Aí eu fui passando os livros que eu consultei desde que ela me ligou para ver como que é fácil isso. Que ela é exatamente, senhores, há 2 horas ela me convidou. Algo em torno de 3 horas. Ela me fez esse convite inusitado, né? Amigo. Suel me fez eu lembrar de Detonou o meu almoço. Muito obrigado, a senhora me deve um almoço. Eu tive um colega, Suel, que sempre falava para mim assim, qual o pulo do gato você sabia o que você sabe? Aí tá. E aquele negócio foi enchendo o saco, a questão do pulo do gato. Um dia eu sentei na frente do computador, imprimi toda a bibliografia que eu achei ali. Lógico que eu tinha lido uns 80%, mas outro eu imprimi um punhado. Toma aí. Fiquei guardando aquilo. Não deu 15 dias, ele perguntou para mim, mas você vai falar o pulo do gato? Não, eu falei, não, eu vou te entregar, tá aqui, ó. Para essa estrutura de comunicação, você precisa ter um monte de informações. Lógico. Não é apenas iluminação espiritual, não é apenas... que eu sou sensitivo, tenho algum tempo de suor dedicado a um grande e não pode fugir da realidade, né? Vida, não é invenção, é realidade. Eu lembrei hoje que na universidade, umas perguntas que fazia para mim, por que você é um cara que é branco, né, aparentemente no contraste, e você discute a questão da consciência negra e do racismo, né? É uma pergunta que muita gente faz sobre o lugar de fala, que eu acho uma bobagem esse negócio de lugar de fala. Primeiro que o Brasil, todos nós temos a obrigação de falar sobre racismo e preconceito. A nossa ancestralidade não se vê apenas na tez da pele ou na cor da pele, que se vê o que é identidade cultural, algo mais profundo, que tem a ver com a alma, com o espírito. Por isso que diz assim que, às vezes, a pessoa te julga pelo contraste visual como se algum brasileiro pudesse ter a exclusividade de dizer que ele é um branco puro. Né? E por ser um país próprio de miscigenação, que se formou pelo encontro de índios, negros e etc., todos nós somos mestiços, todos nós somos plurais. Por isso que nós somos um dos povos mais bonitos do mundo, porque a gente, da mistura desses povos, foi criando um povo único, original, belo, às vezes com alguma inspiração mais marcante indígena, às vezes com uma marcação mais africana, às vezes mais europeia, portuguesa, caucasiana, como se diz, mas a escolha por ser quem você é uma escolha política. Então, por a gente ser tão ocidentalizado pela literatura, pelos filmes, por Hollywood, pelos livros didáticos, a nossa história é sempre europeia. É comum a pessoa querer pertencer à Europa e não ao continente africano. Então, quando a gente pergunta para o cara quantos países tem na Europa, na África, o cara só se lembra da África do Sul. E a África tem 54 países diferentes, povos diferentes, línguas diferentes, com sua riqueza cultural. Então, a simplificação do solo africano e a precarização das economias e da sociedade africana atual, ela faz com que as pessoas não queiram ter esse pertencimento por algum motivo. Então, isso acaba criando um apagamento da nossa identidade cultural, como se o cara fosse no espelho, se enxergasse mais branco que os outros, observando apenas a sua pele. Para se entender quem nós somos, é preciso ter uma raiz mais profunda, uma análise, uma regressão histórica mais profunda. É por isso que é importante falar em história nesse dia, né? Quem nós somos perante o espelho.
O brasileiro é o povo mais incomodado com cabelo no mundo. É fruto do racismo brasileiro, a dificuldade da gente lidar com o cabelo africano, com a nossa herança afro, colocou uma indústria estética que faz com que a gente se preocupe sempre com o cabelo para tentar buscar padrões que quase sempre são europeus. Então, a desconstrução dessa ideologia eurocêntrica, que nos coloca na condição de descendentes meramente brancos e desconhece a nossa conexão africana e indígena, ela causa um mal-estar na construção do que é a identidade de ser brasileiro. Então, nós viemos aqui por falar dos afro-brasileiros, da afro-brasilidade que está em todos os espaços culturais e de vida humana do povo brasileiro. Então, talvez seria um trabalho de terapia, de regressão cognitiva. Nós vamos pôr hoje as pessoas no divã para dizer, bom, quem te falou que você é descendente de europeu? Da onde você tirou isso? Foi feito um estudo genético. Na humanidade, não existe o branco tipo puro no mundo. Né? O povo, as populações mundiais, e no Brasil, no caso, os estudos genéticos apontam que a herança indígena e africana é muito bacana no povo brasileiro. E de menor quantidade da presença branca. Só para terminar, 70% da população no Brasil colônia era formada de africanos. Como poderíamos ser todos apenas brancos? A nossa grande santa protetora do catolicismo brasileiro é uma negra, que é Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente precisa fazer um acerto de contas com o nosso passado, para a gente ficar mais em paz com quem nós somos. E hoje a gente bem, né? Mandou muito bem. E hoje a gente vai propor esse acerto de contas, esse olhar no espelho, essa reflexão. E eu gostei que o senhor me disse, eu e você aqui a conversa, não é pro lado, olho aqui, olho no olho, para falar abertamente, ter esse apanhado histórico e fazer você aí pensar, você e eu, refletir. E se você já quer mandar uma mensagem, colocar a sua dúvida, já quer a sua reflexão, o seu posicionamento, como você também está aproveitando essa data, não é só para feriar, não é, só, é para você realmente parar e entender e procurar conhecimento com a história e ter isso dentro de você para não ser mais um feriado. É um dia tão significativo que não dá para passar só ali com o seu churrasco, com uma cerveja. A gente precisa falar, colocar o assunto na mesa e provocar isso. Olhando para o Brasil no divã, né? Quem nós somos. Gente, é incrível a nossa conexão com o samba, por exemplo. O samba é a essência da música brasileira, ela é a raiz da bossa nova. O samba está conectando com os ritmos mais modernos do mundo, né? Desde o techno music até o dance music, todos os grandes estilos do mundo têm matrizes brasileiras. Jorge Benjor é uma grande matriz de música mundial. Tim Maia influenciou toda a ritmicidade americana. Quando diz assim, a gente tem uma ideia de colonizado, de achar que tudo que veio para a gente é dos Estados Unidos, mas a gente se esquece, por exemplo, que Luiz Gonzaga, que é um cara afrodescendente, ele inventou um ritmo musical que deu dimensão para outras nuances musicais, como o reggae, não ao contrário. Então, o Brasil, desse encontro maravilhoso, criou um patrimônio musical, porque nós somos o povo que mais recebeu africanos, dos 12 milhões de africanos da chamada diáspora africana, 5,6 milhões vieram para o Brasil. 40% do contingente negro que saiu da África veio para o Brasil. Nós somos o segundo maior país de africanos e afrodescendentes do mundo. Então, esse legado cultural ele está presente na nossa forma de comer, de se vestir, na nossa estética, na nossa musicalidade, nosso jeito de dançar, na nossa cosmovisão, nas nossas crendices, nas nossas verdades, né, nas nossas escolhas mais gerais. Por mais que você não identifique que na hora de comer você goste do feijão, ele tem uma conexão muito forte com uma história com a África. Quando você escolhe o inhame, que você gosta da banana, do jeito que você, às vezes, pensa a sua religiosidade, né? A conexão que você tem com o sagrado, com São Benedito na Baixada, por exemplo, é mais do que tudo uma conexão africana. Então, nós estamos o tempo todo nos conectando com essas memórias, mesmo inconscientemente ou conscientemente não sabendo de onde elas vêm. Mas, se a gente observar, nós somos 100% africanizados, ou somos afrodescendentes em quase tudo que fazemos, pensamos, agimos. Tem muito da nossa cultura africana. A tristeza disso é que, apesar disso, nós temos um racismo estrutural no país. Que questão da negação, né?
tem uma negação dessa relação de valores e quem passa por alguma coisa parecida, você começa a entender isso. Até um depoimento. Eu, ao contrário, não corre nas minhas veias sangue europeu, não tenho nenhuma uma vertente europeia, né? Mas eu saí da fronteira e fui para Campo Grande. Campo Grande é uma paulista, uma avenida paulista das antigas, dos Quatro Centrão, foi colonizado por isso. Então ela é uma cidade muito preconceituosa. E uma das coisas que eu lembro já ao chegar é as pessoas falar, cuidado da forma que você fala, cuidado com o sotaque, você não pode parecer quem você é. É uma negação da identidade. A negação, isso é real. Eu só consegui integrar ao grupo porque eu jogava muito mais futebol do que eles precisavam ganhar campeonato. A forma de acesso ainda né? Apesar de na escola eu ser melhor que eles. Mas o conhecimento não era suficiente. Isso era, de uma certa forma, afastado. E aí tem uma questão que a gente fala, e chega até a violência, isso serve de conteúdo para você, Suelme, que é o seguinte, a violência, ela é um processo de criação de algo que é estigmatizado, de algo que é rotulado. Como eu vinha da fronteira, tinha duas ideias muito fortes. As mulheres se transformavam em prostitutas, e aí entende-se por quê. Ela chegava como empregada doméstica, longe da família, não tinha telefone, não tinha nada, era assediada o tempo todo, e depois que as coisas aconteciam, ela era jogada na rua. Então não é que ela saía de lá com a ideia de ser isso. Muitas vezes esse recurso era a condição da violência sexual que era submetida. E nós, homens, era conhecido como revoltados e qualquer coisa matava os outros a facada. E é engraçado, com 15 dias, minha primeira peleia foi com uma faca. Eu com 13 anos e um cara com 22 anos. Você levado àquilo. Foi falado tanto, que quando eu me vi, estava fazendo aquilo. Arquétipo, né? Lugar. E aí, quando a gente discute a violência no Brasil, a gente esquece de discutir essas coisas. Que muitas pessoas não são violentas, mas já são estigmatizadas como violenta antes. E como forma de defesa, tem que usar essas ferramentas. Por isso que tem uma frase que até eu concordei com ela um tempo. E aí fui chamado a atenção por um grande amigo nosso, professor Reinaldo, que hoje eu vi nas redes sociais correndo aí. A gente precisa ter a consciência humana. É uma coisa dita aí. Para quem nunca sofreu discriminação, é fácil dizer isso. É engraçado que, enquanto as pessoas que sofreram não criaram movimento, ninguém pediu consciência humana. Pedir agora, como descaracterização de movimento de consciência negra, chega a ser até um crime. E esse ano é feriado nacional, né? Que pela primeira vez, né? E aí... Histórico essa mesa. Sim, que bom, né, meu amigo, que você está aqui fazendo parte. E a gente recebe muita mensagem e aqui houveram questionamentos. Deveria ser um feriado nacional? A iniciativa de se tornar... Né? Outros disseram aqui, não precisa ter um dia específico. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Sobre mas é óbvio, isso é um estereótipo básico, né? Uma incomodação básica da sociedade racial brasileira. Por que a incomodação com esse feriado, né? Que não se tem com outros? Não se tem incomodação com o feriado de Santos, não tem incomodação com feriados de alguns heróis brasileiros que são brancos, como Tiradentes, como outros tantos. E, especificamente, esse é sempre a mesma questão em xeque. Isso é a maior demonstração do racismo brasileiro, que ele é sutil, ele é covarde, ele é velado. Né? Então, a diferença nossa do racismo norte-americano, isso é uma coisa importante. O brasileiro, se você entrar numa sala de aula com 40 alunos e perguntar quem é racista, ninguém vai levantar a mão. Né? E, ao mesmo tempo, se fizer a pergunta, bom, se nessa sala todos não são racistas, os racistas são sempre os outros, é um paradoxo existente. As pessoas não se reconhecem racista para mascarar as suas concepções racialistas, porque ninguém quer no espaço social ser julgado como alguém racista. Mas vai alguém deixar um lixo na porta, algum cidadão negro deixar um lixo na porta de alguém branco. Aflora com muita força. Vai alguém que está carregando água, porque no Brasil tem uma coisa absurda, chamada elevador social e de serviço. Isso não existe em nenhum lugar no mundo, só na África do Sul e no apartheid dos Estados Unidos. Né? Aí vai o cidadão negro levando água mineral para levar no apartamento, entrar no elevador social, o cara fala, isso aqui não é seu lugar.
Então, ele se revela de forma sutil e covarde, Meu assim amigo. como negar o Dia da Consciência como um dia importante para o Brasil. Esse é um ponto que merece toda a nossa atenção. A gente vai debater esse assunto. A gente precisa fazer uma pausa rápida em respeito ao repórter CBN e daqui a pouco a gente continua. Pinga fogo aqui. Volta! 14 horas 33 minutos, seguindo com o nosso Estúdio CBN Cuiabá. Ô, coisa boa, minha gente. Um feriado tão importante, tão significativo. E vocês aqui mandando mensagem, atentos, na sintonia, na audiência. Muito obrigada. JF Fernandes, obrigada pelo carinho. Quem mais que tá aqui? Heraldo Duarte. Daqui a pouco eu vou colocando mais mensagens. Tem um desabafo aqui importante do Brito também. Muito obrigada. Clodoaldo, boa tarde, Marcela. Estamos juntos. Só porque o homem virou presidente e deixou os amigos de lado. É isso, Clodoaldo. Você fez uma leitura perfeita. Mas a gente quer começar, a gente deseja começar esse bloco parabenizando a nossa amiga querida Mari Max, fazendo aniversário. Uma mulher de força, maravilhosa, querida. É o poder de fala. Eu Que publiquei mulher? hoje o poder de fala. Viva Mari Max. Ela é sensacional. Mari, um beijo para você. Vida longa, saúde, que você voe alto, representa muito as mulheres. Você mora no meu coração. Claro, É igual você. Feliz Só aniversário, que eu acho Mari que eu tô Max. gostando mais de Mari Max do que de você Mari depois. Max tem te procurado mais. Mandar um abraço para Luiz, que tá ali acompanhando a gente, querido. Livramento, viu? Só Livramento, terra Negros boa. Alçar. Eu tenho uma peculiaridade sobre Livramento. Tem um documento aqui do Arquivo Público que fala sobre os negros Alçar. Alçar é uma região da África que os negros eram convertidos ao islamismo. Incrível isso, que já tinham muçulmanos já em Nossa Senhora do Livramento do século XVIII, aqui no Mato Grosso colonial. E aí houve uma insurgência, inclusive, na região de Livramento, porque lá na Idade Antiga, no século VI, VII, os beduínos, que eram muçulmanos, passavam pelo continente africano para buscar as rotas da Índia e tal, e eles iam propagando o muçulmanismo. Hoje a África é um dos países dos maiores desenvolvimentos de muçulmanismo do mundo, um dos países mais muçulmanos, dos continentes mais islamizados do mundo. E aqui, tanto na Bahia quanto em Livramento, tinha negros que já vieram para cá na condição de escravizados, já convertidos ao islamismo, né? Eu não sei como ele grava Demais, tanta informação. Amigo Suel, E é a descendência lá dos livramentenses, dos papai banana. obrigada pela É companhia. terra Luiz. do professor É João. terra do professor também. É muito terra. africano lá, né? Lá tem festa do Congo. Tem. Lá é eu acho que é o nosso, depois de Vila Bela, é uma das regiões mais predominante, vamos dizer, de matriz africana. de Mato Culturalmente Grosso. Culturalmente, é uma região muito bacana. E que celebra a festa do Congo. 60% dos negros que vieram para Mato Grosso é da região da África Central, chamado Congo. Não só de Mato Grosso, mas do Brasil. Então, praticamente, você que quiser conhecer as nossas origens, tem gente que vai para a Europa, para a França, não sei o quê, para a Itália, mas não vai para Congo e Angola. Então, se você quer conhecer verdadeiramente um pouco mais do Brasil, a gente vai ter que ir lá em Luanda, em Angola, né? E também Costa do Marfim, que é a região... Cabo Verde também. Cabo Verde, né? mas Gana. Guiné-Bissau, mas 60% vem daquela África Central, Congo e Angola, fundamentalmente. Eu não fui em Angola, quero ir em Angola o mais rápido possível. Vamos. Não na África do Sul, mas na Angola eu quero ir. Diz que Quero parece ir o também. CPA, assim. Ele foi e falou, não, igual Pera 90, igual o Centrão de Cuiabá, sem a alegria de viver. Crescendo Essa CPA, você sabe, né? Eu queria me reconhecer também, né? Eu acho que essas viagens elas vão criar um reconhecimento, Sim. uma reconexão Com certeza. com a nossa ancestralidade. Quem foi Vamos combinar essa viagem? se sente à Vamos, professor? vontade. Vamos para a África. Fácil Vamos. de ir, cara. É, Demais. A África do Sul já é point já de turismo Sim. internacional. Eu tenho países que eu não quero ir, mas tem países que está tudo. A África, eu acho que a gente precisava conhecer mais. Nós estamos de costa para a África. Esse é um problema da nossa história, né? A gente quer conhecer um pouco das nossas memórias e, em algum momento, essas memórias africanas elas foram desconectadas do Atlântico, porque os périplos vinham, mais de 32 mil navios negreiros cruzaram o Atlântico com o trabalho escravo que transportou 12,6 milhões de africanos. Então, o projeto civilizacional do escravismo, o projeto civilizacional da humanidade passa pelo esse processo de escravismo. Então, os negros estão em todos os lugares, China, Goa, Macau, quer dizer, o trabalho escravo ele acabou sendo pelas rotas
oceânicas, dispersada essa mão de obra em todo o mundo, Estados Unidos, na América Espanhola, e o Brasil simplesmente recebeu 40% desse contingente total. Não tem um país mais afro, por isso que o carnaval é tão forte e o samba nos conecta tanto. Muito. E que o time, um dos times mais populares do Brasil, chama a torcida do Urubu, porque era uma torcida absolutamente mais afro, mais negra, que é o Flamengo. É a nossa. É um time que a gente conhece um pouco. É a nossa. Inclusive, eu tenho uma camiseta do Flamengo presente. A torcida do Urubu é a torcida mais alegre do Maracanã, que ela foi constituída exatamente por uma relação de preconceito, que o Flamengo era um dos primeiros times de futebol que aceitou jogadores negros. Houveram outros, mas o Flamengo aceitou. O Fluminense, por exemplo, chama pó de arroz porque os negros usavam... Mas eu vou fazer uma homenagem para o Anderson. O primeiro time no Brasil que aceitou negro foi o Vasco da Gama. O Vasco, é verdade. Verdade. Mas o Flamengo está ali junto, você né? aprende a diferença é pouco. Em diversas áreas, porque ele joga em todas as posições. Mas, amigo Suelmo... Hoje você é Flamengo ou é Cuiabá? Eu quero saber. Eu trabalho com a verdade. Dividido. Não tá, não. Eu só trabalho com a verdade, né? Eu sou fiel. Eu tô torcendo 1-0 pro meu Flamengo, de leve, tirando o pé. Mas hoje... Mas eu acho que você poderia abrir um precedente aí, né? Cuiabá tá ali no atoleiro, né? Para poder não passar. Mas torcedor não abre. Sim, cara. Você é Cuiabana. Ei, eu ganhei uma camiseta, Cuiabana nascida no Hospital Geral, viu? Ok, tá muito vendo? Bem. Tá, de Chapecruz. Isso. Muito bem. Mas hoje eu vou dizer que tá pegando ali, tá? Até por conta desse apanhado histórico todo, hoje tá diferente. Amigo, olha só, antes do intervalo, você estava falando de um assunto tão importante, desse preconceito estrutural, e a gente falava... dessa questão dos elevadores, né? E o professor, você mora em prédio também, né, amigo? Sim, claro. A gente vê no dia a dia, e isso revolta constantemente, e é um exemplo, e você trazia esse apanhado histórico dizendo que em poucos países existe esse cenário triste. Eu quero que você retome ali duas casas, de onde a gente parou, desse ponto que é tão relevante para a gente estar... provocando reflexão, historicamente, a gente está convidando a você a se olhar no espelho, a sentar no divã aqui, então eu gostaria que você falasse mais sobre isso. É o desequilíbrio total, necessário para seguirmos adiante, ficar mais felizes com nós mesmos em frente ao espelho, com o nosso nariz, com o nosso cabelo, com a nossa religiosidade, com a nossa alimentação, com a nossa estética, com a nossa forma de vestir, dormir, pensar, agir. Enfim, nos Estados Unidos há o apartheid social, isso é muito claro, é racial. Negro é negro, branco é branco, universidade negro, universidade branco. Aí você tem o Harlem, que é um bairro de negro. Enfim, você tem os espaços sociais muito segregados culturalmente. Então, negro casa com negro, a grande maioria das vezes. Enfim, essa é uma cultura norte-americana na relação racial. No Brasil, não. A gente aprendeu a ideia de que nós somos miscigenados, mas a gente mascara o racismo. Então, uma das formas que é chamado de racismo à brasileira, isso é muito conhecido, ele é mais difícil de combater do que o racismo norte-americano. O cara racista lá norte-americano que está com o Trump, ele se admite, deixa claro que a ideologia dele e tudo mais, né? Tanto é que tem remanescente da Ku Klux Klan ainda nos Estados Unidos. Sim. E tudo mais, que é a herança da guerra lá civil norte-americana, norte-sul. Abraham Lincoln foi o primeiro presidente, foi quem aboliu a escravidão em 1776, na Revolução Norte-Americana. Contudo, ficou-se os espaços demarcados. E no Brasil, é comum a gente dizer que o país é democrático e que a gente tem uma democracia racial. Mas quando você vai ver nas filas do SUS, que não tem outra explicação que não seja a ideia de que o racismo é estrutural nas instituições públicas, quem está mais morrendo nas filas do SUS são os indivíduos de cor negra. Quem tem pouco menos acesso às universidades são os negros. Isso não é incompetência intelectual, como alguns dizem, não é inabilidade, incapacidade, inferioridade. Isso nada mais é do que as instituições racialistas que limitam o acesso aos espaços sociais. É provado que cidadãos negros recebem menos salário do que cidadãos brancos no desempenho do mesmo ofício. Então, é da natureza do racialismo brasileiro ter esse tipo de atitude. Então, a ideia de que tem elevadores exclusivos para pessoas que não são trabalhadoras e que não são negras é tipicamente dessa sociedade racialista. Então, o cara diz, eu não sou racista. Até a filha da família aparecer com um namorado negro e vinha aquele questionamento, mas não tinha outro, não. Aí ele se eleva, aí ele vem com violência.
Né? Vai se alguém bate o carro numa briga de trânsito, aí o cara disse assim, as piadas desconstrutivas, só podia ser negro. Está aí no dia a dia nosso, todos os dias, nos olhares. Só quem tem corretinta sabe o que é o olhar num ambiente público, quando entra num shopping, numa loja um pouco mais sofisticada, o olhar de preconceito e racialismo. Ele é sutil e covarde. Então, a gente está falando sobre essa modelo mental de um racismo brasileiro que ele é estrutural. Quando o cara pede para o cara ir para o elevador de serviço, ali atrás tem todo um modelo mental de quem deve ser a sociedade e para quem é a sociedade brasileira. O que é incrível é que eu não sei, nesta relação, de que forma alguém se acha, consegue identificar o outro e o eu nessa relação. Sim. Né? Porque é uma relação complexa. Às vezes o cara tem uma bisavó, tem uma avó, tem uma herança africana direta, só que por causa da tez da pele ou da fisionomia, do biotipo, ele, no contraste, ele faz esse jogo sórdido de exclusão para tentar botar a pessoa numa condição de inferioridade. Nós que assistimos e que convivemos com isso, nós não podemos ser anuentes, não pode ter silêncio. Hoje é o dia de falar sobre isso, de não aceitar isto. Às vezes a gente vê esse racismo acontecer nos salões de cabeleireiros, no shopping center, nos tratamentos aos outros, e a gente, pelo silêncio, concorda. Mas nós devemos ser aqueles que acusam. Se você está sendo racista. Se você quiser, eu denuncio contra ele. Pode me pegar, eu sou seu testemunho. Você não pode fazer isso. Filmar isto, denunciar isso, se indignar com isso. Então, hoje é o Dia Internacional Mundial Brasileiro da Indignação contra o Racismo. E o reconhecimento que o Brasil é racista, sim. Essa lenga-lenga de que a democracia racial existe, não é verdade, os números estão aí. Não são sobre falas, são sobre números. O Estado Social brasileiro é restritivo ao acesso de uma grande maioria que, pela cor da pele, vai se classificando o acesso ao mundo social. Quanto mais retinto, mais fora do universo social. Isso é a demonstração que apenas a Lei Áurea não foi capaz de nos libertar dessas máculas e essas raízes de uma sociedade racial. Nós fomos a última sociedade do mundo a abolir a escravatura. Depois de Cuba, 30 anos. Os Estados Unidos aboliram em 1776, nós fomos em 1888, a duras penas, e pela família imperial ter assinado a Lei Áurea, a elite brasileira deu golpe para fazer a república, com raiva dos imperadores, porque eles queriam que a escravidão continuasse. Né? Se é que as formas de exploração desse Brasil ainda não é uma forma sofisticada de continuidade de exploração, né? E escravidão negra contemporânea. E aí tem um detalhe histórico interessante, né? Que após a escravidão negra, né, quando teve a libertação dos escravos, foi despejado no continente americano o que tinha sobrado da Europa, das guerras, dos sofrimentos, vieram para cá. E foram despejados mesmo. Lá existia campanha para vir para cá. O pessoal do Sul, eles conseguiam convencer, que foram para o Sul, convencia eles que dava até salame em árvore. E esse pessoal chegaram aqui também sem ter nada. O que acontece? Os governos brasileiros deram incentivos financeiros, inclusive equipamentos e terras para quem era branco. E o negro que já era aqui não recebeu. Recebeu a favela. Dá uma olhada. É o que aconteceu depois da Lei Áurea. Foi chamado os imigrantes italianos para você trabalhar assalariado. Italianos, alemães, poloneses. Ao invés de dar oportunidade aos negros poderem emancipar-se a trabalhar. E com o tempo eles tiveram financiamento do Estado para essa propriedade de terra. Dava a terra devoluta e dava ferramentas para eles iniciar o trabalho. Mas temos conquistas, né? O Brasil considera o racismo um crime inafiançável, pela Constituição de 88. Né? Antes da gente falar das conquistas, Suelme, você me permite, tem muita pergunta para a gente conseguir entregar as respostas, e aí a gente vai evoluindo conquistas importantes que a gente vai destacar também aqui. Mas olha só, tem um conterrâneo seu que já deixou aqui uma pergunta. Boa tarde, professor Suelme. Parabéns pela aula do Dia da Consciência Negra. Professor, tem muita gente que não concorda com a cota em concursos e faculdades para negros, mas você, analisando a sociedade brasileira, tem uma dívida com a raça negra pela escravidão. Eu sou Idebraldo de Cuiabá e Santo Afonso, filho de baiano, que veio a pé
da Bahia para o garimpo em Poxorel, e ele deixa esse questionamento, quer ouvir a sua resposta. Chapada Diamantina deve ser, né? Vieram todo mundo ali, do Bom Jesus da Lapa, aquela região ali. Vieram tudo a pé. Esse pessoal aí sangue africano mesmo. É o seguinte, é óbvio que tem que ter cotas, são medidas reparatórias e compensatórias. Perceba, reparatórias da dívida histórica, do processo de escravidão. Veja bem, essa população escrava foi expropriada, desterritorializada, desenraizada do seu continente mãe. É gente que deixou o seu continente com toda a sua ancestralidade para habitar em um outro continente completo. Existe uma doença psicológica que ocorre principalmente em afrodescendentes, chama banzo. É a saudade da mãe África. Essa dificuldade nossa de conectar nossa ancestralidade com a África, né, que dá um mal-estar brasileiro, né? É fazer árvore genealógica, você tá ligado? Que você chega lá no seu bisavô, você não consegue avançar mais, porque a gente é um povo de colonização, é um país de imigração, né? Que vem gente árabes, vem turcos, vem gente de todo mundo fazer esta nação brasileira, ser brasileira. E 60% dessas pessoas eram africanas. Então, há uma dívida nessa violência simbólica a todos os ancestrais que sofrem o estigma de cor. Essa é uma palavra sociológica, estigma de cor. Só quem tem cor sabe falar isso. Não adianta a gente teorizar o que é isso. O olhar que segrega, o olhar que discrimina, que exclui. Mesmo tendo dinheiro, alguém que acessa um local de um restaurante um pouco mais sofisticado, o olhar do entorno que classifica, que segrega, que exclui. É o olhar. Então, esse racismo brasileiro é um racismo covarde, porque ele exclui de forma muito sofisticada, com cenários e jogos psicológicos muito cruéis, né? Parecido com as práticas nazifascistas de exclusão humana, entende? Então, por mais que se diga, todos têm direitos iguais, não é verdade na hora de chegar no espaço das universidades. Precisa cota, sim. O Estado precisa fazer com que isso seja uma realidade para mudar o contexto social do espaço social africano. A negação das cotas é a negação da existência do próprio racismo. É a forma velada em que o brasileiro se põe na condição de um pensamento hegemônico branco. Que branco que eles estão falando? Que caucasiano eles estão falando? Né? Quando o brasileiro vai para a Europa, ele não é reconhecido como europeu, ele é reconhecido como latino. Ele é reconhecido como brasileiro. Então, ele se acha tão branco, aí o branco da elite aqui pega uma passagem aérea, vai para a Itália, vai para a França, e o cara olha para ele e fala, isso aqui é um descendente de africano, é um imigrante. Né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão de que isso é uma dívida da República. São medidas chamadas reparatórias, compensatórias, necessárias para que exista um direito de oportunidades para as pessoas. É o reconhecimento do Estado de que o Estado é ineficiente e incapaz de resolver as diferenças raciais. E aí eu vou complementar... Eu sou a favor das cotas, super, para tudo. Eu quero complementar até a forma como essa cota, a condução é algo que pode ser aprimorado. Eu tenho um irmão mais novo, irmão caçula, sim, negro. E quando a gente vive a família, é muito diferente, porque a gente percebe todo dia, porque minha mãe já é uma senhora de mais idade e eles são expostos a situações de preconceito quase que diariamente. E quando ele foi passar pelo processo de seleção, sim, ele ficou arrasado quando foi, porque além de ser negro, de todo, sim, esse processo, ele tem que provar, ele tinha que fazer uma foto e um vídeo dizendo o nome, eu sou negro, e isso de expor ele assim, ele voltou para casa arrasado. Por mais que a gente não tinha o que a gente... Mas o ideal seria que fosse democrático para todos, para não precisar desse mecanismo. Não, eu vejo como desnecessário, desmotivou. Ele ficou alguns dias numa tristeza, ele chorava, ele não sabia externar o que ele sentia, porque ele só dizia, eu não precisava passar por isso. Então fica também, não tinha que ter uma ferramenta mais prática. Na verdade, assim, as crianças pobres da periferia, que são predominantemente negras, é óbvio que a possibilidade dela acessar os espaços sociais do mercado de trabalho, das instituições públicas, dos espaços públicos de direito, saúde, educação superior, enfim, concursos públicos, é muito mais difícil, pelas condições, às vezes, de desigualdade que existe em competição em relação ao geral da população.
E lembro, o Brasil ele tem o estigma de cor. Quanto mais retinto, quanto mais escuro for, maior o nível de exclusão. Então, para o cara furar esse bloqueio que a sociedade coloca de forma velada, ele precisa de um esforço sobrenatural. Então, até para trabalhar a estima de crianças negras é super complexo. Você tem que estar lá pensando um ou outro autor que se deu bem para poder referenciar, né? Você fala, olha lá, Lewis Hamilton, né? O maior cara da Fórmula 1, olha, viu como a gente é capaz, como é possível, né? Mostrar grandes intelectuais negros, né? Cantores negros, Milton Nascimento, falar dessas grandes referências negras para que a pessoa não entre num processo de baixa estima, porque também tem um impacto subjetivo sobre a autoestima da pessoa. Talvez teu irmão se sentiu constrangido nesse sentido, né? De que ter que conviver para competir num espaço social tão disputado, a condição de cor. Talvez ele não entendeu que a sociedade fosse tão excludente em relação ao negro, Acho que aquilo foi um choque. Seria um espaço que o Estado brasileiro achou para poder fazer a inclusão. Os Estados Unidos já aplica cotas há muito tempo. É o único jeito que o Brasil achou de enfrentar esse problema, já que o racismo existe. Nós temos inúmeros processos, crimes de racismo correndo na justiça civil. Todos os dias a gente vê notícias de racismo no futebol, nas artes, no futebol internacional. Podemos dar um monte de exemplos aqui. Então, esse é um tema importante para a humanidade, não só para o Brasil. O Brasil, em especial, porque ele trata o assunto de forma velada. E aí que o cara chega e fala, para que esse feriado? E é incrível que a questão do racismo estrutural, ele tem uma condicionante emocional muito forte. Dá um exemplo aqui que é tão atual agora. Vini Júnior. Realmente ele é um cara chato, extremamente chato. Mas se ele fosse branco, ninguém colocaria isso na balança na hora de definir fatores. Tão insuportável, né? Como se ele não tivesse jogadores brancos chatos. Edmundo era mais chato que ele. E nunca foi colocado na balança o Edmundo em função desse processo. Marrento, né? Agora ele não pode. Tá? Não estou aqui validando a chatice. Só estou dizendo nos fatores de comparação. Mas tem que ser submisso. É como se a sociedade tivesse essa leitura. Teria que ser coitado, não pode reagir em relação a isso. E aí, há pouco que as novelas estão incluindo atores negros. Eu lembro que aquele Spike Lee, que era o cara cineasta que fazia os clipes do Michael Jackson, quando veio fazer Black and White na Bahia, ali em Salvador, tem até lá no Pelourinho, tem um espaço lá onde ele gravou o vídeo, eu fui lá, achei demais. Ele disse assim que era incrível que ele descia o que ele via na novela das 8, ele não via na areia da praia, é como se a gente visse no principal atrativo brasileiro, se enxergasse um país que não existe, que romantizava uma ideia de branquialização. E houveram várias ideologias no século XX, XVIII, XIX, disseram que o Brasil só ia ser uma nação se branquializasse. Estimulou-se os casamentos interétnicos entre brancos e negros para sair do estigma de cor. Então tem aquela ideia de assim, mas o cara fica rico, o negro, ele casa com a mulher loira. Cara, você ficar rico, você casa com quem você quiser. Isso não é um julgamento que te pertence, sabe? Então, assim, para dizer que o negro próprio não se reconhece. Veja bem, se você ficar o dia inteiro falando, só é uma galinha, só é uma galinha, só é uma galinha, uma galinha, todo lugar que eu for uma galinha, e etc., eu vou acordar batendo asa. Essa é a força da ideologia racial. Ele coloca o cara na condição de inferioridade ao ponto que alguns chegam a achar que realmente são inferiores, ao ponto que alguns outros que adquirem dinheiro acham que também são superiores a quem não tem dinheiro. Então, esse é um assunto complexo de lidar, não é simples. Por isso que existe o Dia da Consciência Negra. A gente aprendeu um pouco mais. E a gente está aprendendo com você. Tem muita pergunta aqui para um feriado. Coisa boa. Vou colocar aqui o áudio. Seu Brito... Só você nessa pauta também. Obrigada. O dia inteiro, só você e Joés. A gente tem que ter coragem para colocar assunto na mesa e para falar como se deve. Quem tem competência para isso. E aqui não tem preguiça, não. A gente fica aqui o dia inteiro. A liberdade de microfone. A pauta é fundamental e a gente quer conversar mais. Vai embora ainda não. Você está com compromisso, presidente? Tá tranquilo. Vou te chamar de presidente agora. Boa tarde, Renata Vasconcelos e equipe da CBN. Deixa eu contar uma história. O meu avô trabalhou com a família de Dante de Oliveira em Mimoso, com os pais de Dante de Oliveira em Mimoso. Eu só gostaria de saber, eu não conhecia a família, os familiares do meu avô. Eu gostaria de saber os africanos que vieram para Mato Grosso, e principalmente lá em Mimoso, que vieram para Cuiabá, enfim, espalharam aqui pelo Mato Grosso. De que região eles vieram da África? Muito obrigado, aqui é Antônio de Vargas Grande.
Seu Antônio, obrigada pela pergunta. É Marcela, seu Antônio. Ó, vamos fortalecer essa amizade Tão aí. bonita quanto, seu Antônio. Explica aqui pro seu Antônio. de onde Essas vieram. Vasconcelos são um problema. A gente chega lá, né, Marcelo? Olha só. É muito legal, Antônio, sua pergunta. Pra você ver como que o divã é legal, né? Já está querendo saber seus ancestrais, né? Já... Ó, segundo um arqueólogo chamado Paulo Szymanski, que fez uma arqueologia aqui em Manso, em remanescente de quilombola, e aqui no Arquivo Público, a professora Nauk Maria de Jesus, aqui com documentos do arquivo, eles foram identificando as principais correntes que vinham de etnias e de povos africanos. Eles chegaram à conclusão que a grande maioria dos negros que vieram aqui vinham da região da África Central, eles eram chamados negros de Benguela, Angola, Bakongo e Congo. São 4 tipos de denominações que se referem a uma região específica da África Central, que são os benguelas, que eles tinham uma marca identitária, esses 2 dentes eram extraídos da boca para dar uma marca étnica, a chamar Benguela, né? Que é a nossa grande rainha do quilombo do Qualiterê, Teresa de Benguela, né? Que é da descendência da África Central. Então, essa região onde hoje é Angola e Congo, mandou mais de 60% dos negros que vieram para as minas de Mato Grosso. Provavelmente, a probabilidade de cada 10 é 70% dos seus ancestrais ser desse tronco aí, que é Benguela, Angola, Bakongo e Congo. E os outros 30% eram chamados pretos tipo mina do Golfo da Guiné, que aí entra Guiné-Bissau, entra ali aquela região, Costa do Marfim, que eram negros, a grande maioria islamizados, descendentes já convertidos ao muçulmanismo. Esse banto, que é a África Central, a língua principal era o banto, 2 línguas importantes, bantos e nagô. Que é essa região, esses descendentes de Iorubá, que eram 30%, e o Urubá, Mina, Golfo e Guiné. Praticamente é onde tem as religiões de matriz africana, precisamos falar sobre ela, em especial o candomblé, ele vem de uma matriz chamada de Iorubá, que você segure que é da Costa do Marfim. de novo, porque 30%. esse é mais uma pauta muito importante. O repórter vem aí, daqui a pouco ele continua, ó, de onde parou. Não saia daí, que é bem rápido. Repórter CBN. De volta, quarta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, 15 horas 5 minutos. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá, agradecendo e muito o seu carinho, a sua audiência. Muita gente passando por aqui. Parabéns, Marcela, convidado de altíssimo nível. Tá bom para você, Suame Fernandes? É o Luiz de Oliveira que está aqui na nossa audiência, parabenizando o nosso faleiro. Seu Afonso, querido, boa tarde, obrigada pelo carinho, o senhor é sempre bem-vindo aqui. Eduardo, motorista de aplicativo, passou por aqui também. Parabéns ao nosso presidente Suelme pela fala brilhante aí na rádio sobre a consciência negra. Com sua expertise como professor e historiador, ele traz reflexões importantes, abordando o tema com profundidade e sensibilidade. Uma verdadeira aula de conhecimento e respeito. Quem manda a mensagem é o Ellen Rocha, que passou por aqui também. Vamos mandar um abraço para o vereador Denilson, está nos ouvindo, para o vereador. Obrigada pela audiência. Ele está onde? Denilson está lá no Arraial dos Freitas. Denilson. Ele está tomando umazinha de boa, ganhou, reelegeu, né, professor João? Verdade. Tá Tem também feriando. a Denise Niederauer, está lá conosco. Querida, talentosa. A secretária do município, Ana Carla, jornalista. Um beijo, Ana, obrigado. Meu amigo abraço, Pérez. Ana. Competente. E ela que assume com ali a força da Demais. mulher, Eu fiquei feliz super demais preparada. com ela, né? A Marcinha lá de Pochorel, que é minha aluna, foi minha aluna da universidade, professora. Obrigado, Marcinha. A Elke Capristano, que está sempre conosco aqui. Enfim, muitos amigos. Doma, lá de Rondonópolis. O Aildo, que é professor de história, está aqui também. Enfim, Guapo. E aí vai, uma Um tomada abraço. Olha que audiência qualificadíssima. Que honra ter vocês aqui na sintonia. E olha, tem uma caravana de mulheres empreendedoras de Pochorel que estavam ontem no evento do Sebrae. Ou eu ia trazer farinha de Pochorel para você, pro João Edson. É só ir, João, é só no pois é. passado. a farinha de Pochorel, não, sem comentar, é espetacular, cara. sim, eu tipo, sei. a farinha chama farinha bijuzada, ou É farinha aquela grande, assim. mamãe manda pra flocada. mim. Legal Ela mesmo. é É farofa de banana. Ah, Não, sim. É verdade. é assim. Ah, Suelme. Pra você ter uma ideia, para mim comprar em Pochorel, eu tenho que reservar com o cara com 1 mês de antecedência, porque a produção é limitada. Por isso que o valor agregado é grande. É tipo uma coisa rara. Eu uma tenho joia lá rara. em casa ainda. Mamãe mandou outro dia. Quer? Eu divido com você Farofa de verdade. A farinha. Só se for Cavalcante.
que é um tipo de farinha específica lá. É uma linhagem eu acho que específica de é farinheira, essa, que é a né? famosa. Vamos ver se é. Ali no Porto eles vendem, falam farinha de Pochorel, mas não é, de Rondonópolis. Aqui. Como é o nome da oficial? Cavalcante. Cavalcante. Da Vou olhar a família hora que Cavalcante, chegar do por lá. assentamento e da agricultura Você veio só com promessas e mãos vazias hoje, né? familiar. Era trazer também um mel com favo para você, não achei. Cara. Já trouxe algum... Não, um dia você já trouxe aqui siriguela. Sumiu. Cadê o homem da siriguela? Por favor, se Absurdo. apresente. Melhor presente do mundo para mim, professor. Tem lá no Livramento? Tem. Em Livramento tem tudo. Siriguela. É de livra. Eu tenho até lá na chácara siriguela. Manda um abraço para as meninas da caravana de Pochorel. Elas são empreendedoras, vieram de ônibus, animadíssimas, estão na nossa sintonia. Foi ontem um evento inteiras para liderar 1.150 mulheres empreendedoras do estado todo. Gente, eu não soube. Maravilhoso. Tive Que a honra legal. de apresentar, conheci cada mulher. De Pochorel. Tem muita coisa boa aí nesse estado, né? Muito. Depois eu venho uma hora para falar sobre as oportunidades que o Estado vai oferecer também para empreendedorismo. Por favor. Não aí agora, é o presidente que vai sentar Aí aqui. vem um outro personagem. Outro. Amigo, vamos... a gente está com o relógio, sempre começa a jogar contra, e a gente tem 2 assuntos, se o professor concordar, fundamentais para a gente tratar nessa reta final. Você parou ali na espiritualidade, esse ponto é muito importante, e também aí para a gente fechar, falar dos avanços também, encerrar dessa forma, eu acredito que a gente vai abordar frentes importantes, respeitando ali o nosso tempo. Então vamos retomar ali a espiritualidade. É um assunto polêmico, é um assunto que precisa ser analisado, não é, professor? E tratado por quem entende historicamente e vai trazer aqui para o nosso cenário atual também. É o seguinte, o processo de perseguição das religiões de matriz africana, as várias vertentes de religiosidade de matriz africana, para começar, a única religião brasileira, você sabe que é uma religião que tem uma matriz africana, que é a Umbanda. Né? Umbanda é uma religião brasileira, que ela mistura teologias ou pensamentos de religiões indígenas e de religiões africanas e também de um catolicismo primitivo. Então, quando você chega, às vezes, aí na Baixada Cuiabana, você chega num altar, tem uma Iemanjá, um crucifixo de Jesus Cristo, e está todo mundo bem lá, não tem ninguém brigando, está tudo certo, né? Então, o catolicismo brasileiro ele foi, com a presença africana, ressignificando algumas entidades, algumas representações africanas. Como o negro era obrigado a cultuar as imaginárias portuguesas, elas foram ressignificando essas imagens. Por exemplo, Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, né? Ou Santa Bárbara. Ou Santa Bárbara. Então, ela vai se ressignificando a partir das espiritualidades africanas. Essa aproximação com a religiosidade, vamos dizer, com o catolicismo, criou essa religião que chama espiritismo de mesa branca, alguns chamam, mas chamam de... são as práticas mais antigas de benzimento, de tradições indígenas, caboclas brasileiras, e que tem misturas preto velho, né, que mistura também com os índios, tupinambá, com outras representações que são da mata, que são indígenas, mas que são também africanas, sobretudo, as mães pretas e tudo mais. Então, esse altar plural é chamado de Umbanda. Tradicionalmente, a imposição de fé é o que marca todas as religiões no mundo. Eu acho que o que mais destrói a religião é a ideia de conversão alheia, né? Conversão é uma coisa um pouco, às vezes, impositiva. As igrejas têm um pensamento um pouco expansionista, imperialista de expansão. Então, toda vez que se tenta converter de que sua verdade é a única, você está cometendo uma prática de violência simbólica com o outro. Né? Então, eu acho que a ideia, esse dia eu estava num centro, alguém me entregou um papel e falou, Jesus te ama, me entregou uma mensagem no papel e um horário de um culto. Eu achei aquilo tão pacífico, tão bom, é melhor do que alguém chegar e falar, sua religião não... Você é um cara que... Sua religião é de Satanás, você demoniza a religião alheia para poder converter os outros para a sua verdade. Então, o Brasil, por mais que tenha toda essa ancestralidade com a presença africana, ainda estranha as práticas de religiões de matriz africana, como se não fosse parte da nossa ancestralidade mais profunda, da nossa conexão africana. E aqueles que o desconhecimento provoca a exclusão, a vilanização, a demonização alheia. Então, a ideia de demonizar religiões de quem quer que seja,
seja de judeus, seja de árabes, muçulmanos, sejam de matriz africana, qualquer tipo de violência numa sociedade democrática tem que ser combatida. Então a gente precisa, nesse dia de consciência negra, entender que quando eu vou lá na lavagem da igreja de São Benedito, você já foi lá na igreja de lavagem de São Benedito? Certeza. Que o padre está presente, que abre a igreja, para que todos possam apropriar daquele São Benedito, com outras significações, que seja de Ogum, que seja de outras representações africanas, é o que a gente chama de sincretismo brasileiro, é a possibilidade de democracia religiosa, de que você possa conviver com o diferente sem desqualificá-lo, sem querer convertê-lo. A ideia de conversão me apavora, porque eu fico pensando com as cruzadas santas, que era isso, tentar converter os outros, que a sua verdade é melhor que os outros. Em matéria de fé, cada um tem seu tipo de se conectar com o sagrado e ponto. As formas que se estão, desde que não haja, infrinja direitos humanos básicos, que usa exploração sexual, que usa trabalho infantil e coisas que são indignas ao ser humano, qualquer forma de manifestar fé é legítima. Então, o que nos estranha é os tipos, às vezes, de agressão que existem de determinadas denominações em relação aos espaços sagrados de religiões de matriz africana. Então, antes de julgar, procure conhecer. Se não quer conhecer, respeite, e já está bom demais. Respeitar, não precisa desqualificar, não entender, precisa ir lá participar, não gostar, mas respeitar, tem que respeitar. Eu acho que eu não acho que é uma civilização alguém que queira construir e fortalecer sua religião desqualificando o outro. Esse tipo de violência simbólica. E a importância do Estado leigo, né? Laico. Se o Estado não for laico, e nós temos hoje políticos que tentam transformar o Estado em não Estado laico. Isso significa que na frente, quem não pertencer ao que eles querem serão expulsos e até mortos. Exemplos no mundo não faltam. E assim, viu, Marcela, só falar o seguinte, que parte da nossa visão de racismo tem a ver com os livros escolares. As imagens que nós vimos os negros nos livros escolares de Rugendas e Debré, que são dois grandes artistas que no século XIX pintaram os cotidianos do Brasil imperial e colonial, eles colocaram a situação dos negros nas piores condições possíveis, nos porões de navios, nos tumbeiros, nos pelourinhos apanhando, sendo escravizados, carregando liteiras, carruagens, na condição de inferioridade absurda. Então, como que uma criança que vai para a escola, que vê o seu ancestral ou aquele que lhe parece com ele nesta condição indigna, vai ter uma autoestima legal? Já começa um silenciamento e uma aniquilação a partir dos documentos educacionais. Hoje, os livros didáticos estão procurando conectar esses negros na ancestralidade africana, que eram os reis e rainhas da África. Não se esqueça que o Egito é um país africano e que a Cleópatra era negra, que todos os imperadores que construíram as pirâmides eram africanos, negros. Então, chegam a branquealizar essas pessoas. Colocaram o absurdo de Elizabeth Taylor representar a Cleópatra no cinema. Quer dizer, para não aceitar que as civilizações africanas não se resumem à escravidão, é apenas uma parte. São as sociedades mais antigas da humanidade. E, para terminar, os achados arqueológicos mais antigos da pré-história humana estão numa região da África chamada Crescente Lunar. Se existe um elo entre os hominídeos e os babuínos que se transformou em Homo sapiens, exatamente isso ocorreu em solo africano. Então, quando Chico César canta Mama África, ela está chamando muito mais do que uma conexão atlântica do processo escravista. Ele está chamando a humanidade para lembrar que a civilização e o homem contemporâneo, o homem antigo da pré-história, se evoluiu em solo africano no Crescente Lunar. Para que almoçar se você podia se aprofundar nessas pesquisas que são relevantes para a nossa vida? Só, eu ouço você falar e penso assim, passaria horas ouvindo, legal. E eu desejo tanto que você que está assistindo esteja, sabe, mesmo absorvendo todo esse conteúdo e amanhã, quando você levantar para a sua vida, que você leve essa reflexão, que não fique aqui hoje, porque tem muito valor. Eu pago esse almoço, eu vou pagar, porque está valendo demais. Que aprendizado. Esse almoço eu pagar para ele lá em Livramento, em dia de feira. Lá na chácara, eu quero ir lá no mini, no latifúndio. Em dia de feira.
para que eles possam dar lucro para livramento. Já vão comprar os queijos premiados, pra gente tomar um vinho dos melhores queijos. Do Edson. O vinho é bom. Tem um ano que eu tô aqui do lado dele, ele esperou você chegar para me convidar. Pois é. Vamos aproveitar. É o coração, é o espírito natalino. É o dia, não é o dia. E tem uma história do Cristo Negro também. Né? Conta pra gente. Que fizeram uns estudos aí sobre qual seria a verdadeira face de Jesus na arqueologia e na antropologia. Descobriram que ele era um pouco mais escuro do que normalmente esse Cristo ariano que a gente conhece, de olho azul, que a gente vê, né? E eu acho legal a ideia. A Aleijadinho já fazia isso lá em Ouro Preto, Sabará, em Congonhas, que era colocar o Papa negro, pintar os anjos com feições de negro. Então, para dizer assim, cara, que o sagrado não tem cor. O sagrado, ele enxerga o ser humano diferente da sua coloração de pele ou da sua origem, enfim. Que eu acho que é muito mais razoável pensar a religião com esse nível de pluralidade do que a gente achar que é apenas que a origem de Jerusalém, da onde surgiu talvez Jesus Cristo, que segundo estudos arqueológicos, a coloração da pele dele seria muito mais escura do que normalmente se vê. Seria incabível, por exemplo, a ideia de branquitude como a gente vê, né? Mas essa construção é uma construção mais do Ocidente. Cristo não tem uma referência específica, né? A não ser o Santo Sudário. Então, fizeram os estudos e chegaram à ideia de que Jesus Cristo... O professor falou disso outro dia, não falou, professor? Dos traços? Exato. Os traços dele é todo afro, né? Ele não tem traço europeu. Na conversão lá do Império Romano, né, que muitas coisas fez de acordo. Por exemplo, 25 de dezembro, ele não nasceu 25 de dezembro. 25 de dezembro é a proximidade do solstício, porque era o Deus Sol. Então, E por que não sabe o dia que Jesus nasceu? Lembra da história de Heródoto? Heródoto não mandou matar ninguém, era um recenseamento. Só que falava línguas diferentes, as pessoas se assustavam, tá? Jesus fugiu, então não tem registro dele, do dia que ele nasceu. Agora, pela circunstância da época, o lugar, né? Ele deve ter nascido em março ou abril. Difícil, provavelmente ali pelo dia 12, 13 de abril. Né? Por que comemora o Natal dia 25 de dezembro? É o dia onde o Sol fica menos tempo sobre a Terra em Roma. É uma invenção, né? Exatamente. Ok. Professor... Eu pensei que Natal a gente comemorava o nascimento de Cristo, mas está tudo bem. Pois é. Você acaba de destruir o sonho de criança. Mas meu Natal não será menos feliz por isso. Continuarei celebrando. Eu já superei essa fase quando ele me contou. Ótimo, eu já tô mais espiritualizada. Já aceitei. Olha só. Tem uma mensagem aqui que eu quero ler. Só me... Para de olhar o seu WhatsApp ao vivo, me dê atenção, por favor. Bem, obrigada. E tá bombando o WhatsApp dele. Para mandar aqui, pessoal. 99803-5580. Abraço para Denise. Denise, querida, um beijo. Olha só. Sou a Jo Scami, uma mulher preta que está muito feliz com a entrevista do professor Suelmi. Esse programa deve ser compartilhado, viralizado em todos os cantos desse país. Parabéns, CBN. Marcela, você está incrível na condução desse programa. Você é incrível, Jo. Olha que mensagem. E aí eu quero que, ao responder a Jo, e a gente agradece muito, a gente também fale das mulheres pretas, porque a mulher, ela rema dobrado. Uma mulher preta, uma mãe... Tem a sexualização do corpo feminino, tem a idealização da cor do pecado, é uma pressão, aí é a objetalização, né? Aí tem uma coisa de imaginário sexual europeu, né? Quando se vende o Brasil no exterior, são as mulatas na praia de Copacabana. A ideia de mulata é uma ideia de pejorativa, né? Da cor da mula, né? Então, essas imagens, elas são construídas para minimizar as pessoas. Você botar a inteligência negra submetida apenas a característica do corpo humano, né? Dizer que as mulheres brasileiras são bundudas, né? Essa coisa do quadril largo, né? Que tem a ver... Darcy Ribeiro dizia que isso tem a ver, sabe com o quê? Que com a escolha das mulheres na África, se escolhia aquela com as bacias maiores que tinha maior facilidade de parto. Né? Não tem nada a ver com essa sexualização que se pôs depois, né? Então, é óbvio que esse imaginário foi construído sobre o corpo feminino da mulher negra, ela passa por processos de violências muito mais fortes do que o corpo masculino. O corpo masculino normalmente é associado ao trabalho, à exploração absurda, às vezes em condição análoga ao trabalho escravo. E da mulher sempre na ideia de objeto sexual, desejo sexual, de fantasia sexual, que é a própria ideia da Europa católica, colonial, preconceituosa, machista,
machista, moralista, quando chega aqui lida com esse corpo feminino das mulheres que dançavam, porque o matriarcado africano já trazia a ideia da dança como conexão espiritual. Quando eles viram aquilo, a ideia de um corpo que dança, que rebola, que está na roda, isso mexeu de forma com o imaginário europeu, que está até hoje essa imagem constituída. E, na verdade, a forma da dança é uma demonstração de convivência comunitária fundamental entre as sociedades africanas. Se aprendeu a cantar por ser sociedades oralizadas, de não escrita, se passava conhecimento através da dança e do cântico. Por isso que nasceu o blues, o jazz. As vozes negras são as mais lindas do mundo, porque eles transmitiam os conhecimentos através dos cânticos. Se cantava para ensinar, assim como você canta para seus filhos ninar e ensina fundamentos. Isso é da nossa cultura mais antiga, da ancestralidade africana. Está vendo como que está presente entre nós? Então, a mulher africana, a objetalização do corpo africano tem a ver com esse modelo de colonização europeu, que chegou às mulheres que dançavam de acordo com seus comportamentos tribais africanos, que rebolavam pelas suas manifestações culturais, e isso despertou uma sexualização excessiva de uma sociedade ainda da Idade Média, com um tribunal de inquisição. Quando o homem viu aquilo, né, o homem português, ele já objetalizou aquele corpo. Então, o Brasil nasceu do curro de escravas negras, de estupro nas senzalas. Sim. Então, essa ideia de democracia racial, de que foi idílico, foi romântico, não. Os senhores proprietários de escravos escolhiam negras para estuprar nas senzalas ou nas suas casas. E o Brasil foi nascendo dessa relação violenta. E às vezes, essa imaginário de violência ela continua existindo ainda hoje, como um fenômeno mais longo. Você tem só 136 anos de abolição de escravatura. Quer dizer, ainda nós estamos muito longe de viver ainda um espaço quando vê uma mulher negra um pouco mais, com uma roupa um pouco mais decotada, com roupas mais coloridas, dançando na roda de samba. Há sempre alguém que acha que aquela dança é para despertar ou para seduzir alguém, né? E não só por uma manifestação cultural mais profunda, que tem a ver com a sua identidade cultural. Ontem eu tive minimiza-se a oportunidade de ouvir a história da desembargadora Denir Carruesco, contando a sua história, as mulheres que ocupam lugares. Ela trouxe números dos tribunais. Sexualização da mulher em geral, imagine corpo negro. É algo que... É sexualizado. Ouvindo você aqui, a gente fazendo esse panorama, né? Há pouco tempo, as novelas, como você citou, os papéis das mulheres negras eram só as domésticas. Ela contava ontem a história dela, até, né? Hoje é presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Esse esforço para ocupar posições é algo que a gente fala pouco também, não é, professor? Imagina a sociedade machista com racismo junto. Então, estou falando de dois filtros aí para se acessar ao mundo, vamos dizer, ao mundo social de uma maneira geral. Agora, eu queria falar de duas mulheres importantes. Lógico, Teresa de Benguela, que no dia, eu acho que 5 de setembro é considerado o dia da mulher negra no Brasil, em função a ela, que é uma heroína africana aqui de Vila Bela Santíssima Trindade, que maravilha, desconhecida por nós. Muita gente não sabe. Né, de que essa Teresa de Benguela organizou um quilombo, que ela era a rainha matriarca, que garantiu a resistência por mais de 30 anos ao poder português lá nos pântanos do Guaporé. Ela reinventou o Império Africano, do qual ela era a rainha. E é curiosa a história dela. Ela tinha uma dignidade, uma força tão grande que ela não aceitou... depois que o objetivo da bandeira era de estuprar Teresa de Benguela. E depois de vários estupros, ela ficou tão furiosa na onde ela estava presa que ela acabou morrendo de ódio, para não aceitar que o corpo dela que ela fosse levada viva para Vila Bela, porque eles iam fazer uma exposição dela para mostrar de quanto o poder português era forte em relação ao domínio dos quilombos. Ela não aceitou não só ser levada como escrava, como também não aceitou ser levada viva para Vila Bela. Então, ela praticamente pôs fim à sua vida para não aceitar ser símbolo da destruição da resistência negra. Então, ela é uma mulher incrível. E a outra, nossa querida, dócil, amada Mãe Bonifácia.
A mãe Bonifácio. Eu adoro Nossa ouvir mãe sempre preta você falar aqui do nosso quilombo da mãe Bonifácio, que a gente vai caminhar, tem uma imagem maravilhosa ali. Presta no nosso atenção quilombo. na próxima vez que você for. Ela ali era um ponto de refúgio de escravos, de apoio, que fugia-se do centro urbano de Cuiabá, achava um apoio ali dentro da mata, que era isolada naquela época do quilombo mãe Bonifácio. Ela criou uma vivenda e ali ela curava os negros, curava as feridas, tratava de escrófula, que era bexiga, tratava das suas doenças para ele seguir a sua jornada até o manso e se tornar livre no quilombo. Então a mãe Bonifácia, ela é símbolo dessa mãe preta, essa mãe que acolhe, essa mãe generosa, que dá suporte a todos aqueles que se levantam contra a opressão e o racismo. E não sei se você, não sei se você estudou, senão o caminho para você estudar. Sim. Tia Maria de Poconé. Muito interessante. Não conheço. Muito interessante, mais ou menos no mesmo... Outras heroínas é importante contar. Já tem mais uma pauta para estudar. Como é o nome? Tia Maria. Tia Maria. Suelme, meu amigo, nós temos 2 minutos para encerrar, então eu vou deixar aberto para as suas considerações, para a gente finalizar com essa fala importante. Nos colocou no divã, faz brilhantemente, faz com autoridade, faz com excelência, mas faz com uma leveza. Por mais pessoas como você nesse mundo, ganharíamos todos. Porta aberta, você pode estar na presidência que você quiser, que você vai ser sempre seu comentarista oficial. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente, meu amigo. Eu estava aqui procurando uma imagem, uma mensagem do Mandela. Mandela talvez seja o maior símbolo de resistência à opressão racista na África do Sul. Ele ficou por mais de quase 30 anos preso, de forma pacífica, esperando a hora que ele iria virar presidente da África do Sul. E quando ele falou que isso um dia ia acontecer, assim como Obama virou presidente dos Estados Unidos, né? Então, chegará o momento que a gente vai superar esse racismo de uma vez por todas, e nós podemos ser um país plural, um país que possa conviver e que a gente não precise de um dia de consciência negra. Por enquanto, estou precisando ir muito um feriado para discutir. E ele tem uma frase maravilhosa que eu sempre dava aula para meus alunos, eu sempre fez relembrar da minha época de professor, que eu levava os alunos na Festa do Congo, de Vila Bela, que é fantástica, eu recomendo no mês de julho. Ele disse uma frase que eu acho que representa muito o sentimento meu para esse dia de todos nós. Abre aspas. Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Que lindo. Obrigada, Suelme. Volte mais vezes. Sempre. Obrigada mesmo. Para quem quer acompanhar você, lá no seu Instagram estão pedindo dica de livro. Você coloca depois lá nos seus stories? Antes de sair daqui, eu joguei um monte de livro lá no mesa e falei, vocês acham que é só memória? Mas eles estão pedindo para você mostrar. Tá, como é que te acha lá no Instagram? Vou fazer uma sugestão. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre história da África em Mato Grosso. Vou tentar compartilhar na minha rede. Acessa lá, Suelme Fernandes. @Suelme Fernandes. Mande um beijo à sua mãe, às suas irmãs. Minha mãe, pode chorar, o meu pai esteve doente 70 dias, estou celebrando essa vitória. 88 anos, ficou 30 dias na UTI, saiu andando. Graças ao bom Deus. Você está comendo carne de porco. Vamos celebrar, lá na chácara do professor. E nós temos um vinho lá no... Tem vinho. Vamos fazer um break rápido para a gente tirar foto, aqui registrar esse momento. Obrigada pelo carinho, muita gente passando por aqui. Não consegui ler o nome de todo mundo, mas seu carinho chegou. Rapidinho, a gente ainda tem empreendedorismo sim por aqui, não saia, não abra mão da sua companhia, volto bem rápido.